Programa Gestão da Felicidade. Olha, até que daria um nome de um programa esse. Bom dia, multiplicadores. Daria o nome de um programa de TV. Eu trouxe um queridão da região de Caxias do Sul e que ele tem esse programa mesmo nas empresas sobre gestão da felicidade. E ele é um filósofo e ele trouxe muitas perguntas para nós. Quando eu conheci ele, eu fiquei realmente muito encantada com o que ele trouxe e nos fez pensar sobre a felicidade, sobre como conduzir e como ter uma vida alegre, feliz no ambiente corporativo. Porque às vezes a gente acha que tem que separar. Eu tô trabalhando, eu tô triste, eu só tô feliz quando eu tô fazendo alguma coisa relacionada a lazer, família. Tá, mas a maioria do tempo nós passamos trabalhando. Então, não faz sentido essa conta não ser feliz também no trabalho. Então, Guilherme, rolou? Isso aí. Isso aí. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, para os multiplicadores aqui, e trouxesse o porquê desse tema, né, que é o tema central dos teus negócios, que é gestão da felicidade. Então, como a Miriane já me apresentou, meu nome é Guilherme Reolon de Oliveira, na verdade. E sim, sou filósofo corporativo, ou seja, levo a filosofia para dentro do ambiente empresarial. Né? Podemos também falar sobre isso, né, se tu quiseres. Sou psicanalista, tenho uma formação interdisciplinar, hoje curso pós-doutorado em administração. Enfim, esse é um pouco de mim, uma grande experiência também na área de comunicação organizacional, 20 anos aí de experiência, assessoria de imprensa, endomarketing e tudo mais. Mas tá tudo interligado. E Miriam, assim, tu me questionou, né, da onde surge a gestão da felicidade, o porquê isso, né? E eu linko exatamente com o que tu falou, porque eu sempre me questionei por que as pessoas têm aquela expressão sextou, né? E também aquela, puxa, segunda-feira, né? Como se o trabalho fosse algo sacrificante, né? E tu traz esse dado que é o dado principal realmente, né? Na verdade, nós passamos 1/3 das nossas vidas no trabalho, 1/3 das nossas vidas dormindo e 1/3 fora do trabalho. Mas esse fora do trabalho, às vezes, é pensando no trabalho, programando o trabalho, se deslocando para o trabalho. Então, a gente diz assim, os pesquisadores apontam que são quase 2/3 da nossa vida trabalhando. É por isso que uma filósofa do século XX, né, que é Hannah Arendt, né, uma judia que foi perseguida pelo nazismo, ela dizia assim que o ser humano ele é caracterizado pelo trabalho. O que caracteriza o ser humano é a ação, é o trabalho. Então, eu diante disso, né, dessas expressões sextou e a segunda como sacrificante, eu pensei, não, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente feliz. E não é um achismo meu, as pesquisas apontam que trabalhadores felizes são 31% mais produtivos. Gente, 31%. 31%. E mais produtivo às vezes não é mais de quantidade, é mais de melhor produção, né? Então, isso é a grande justificativa para implementar um programa de gestão da felicidade em seja qual a empresa for, de que tamanho ela tenha, de que rama ela seja, né? É 31% dos seus colaboradores mais produtivos, né? Agora, como ter 31% mais produtivo? Como alcançar a felicidade organizacional, a felicidade interna de uma empresa? E esse é o grande truque, né? Esse é o grande truque. Gente, e essa... Falou em 31% mais produtivo, esse programa hoje está 31% mais gostoso. Verdade. Nós estamos com risoto na mesa da nossa Aqui Temperando com Amor. E ela trouxe aqui pra gente, tá uma delícia, gente. Essa semana é a nossa parceira de mesa, junto com a Maru, que monta a nossa mesa. E a gente busca isso, inclusive aqui no programa, né? Claro. Momentos felizes, enquanto nós estamos falando de... É o meu trabalho, mas por que ele precisa ser triste? Por que a gente não pode trazer novidades, fazer coisas diferentes, promover encontros diferentes, que o nome, o multiplicação de negócios é um encontro de multiplicação. E
E essa porcentagem que tu trouxe, quando a gente fala em multiplicar negócios, um funcionário mais produtivo, 31%, isso é muita multiplicação. Exatamente. É um bem-estar dele, junto com a saúde de produtividade da empresa. Isso, é essa grande chave, a grande virada que nós temos que ter, inclusive de mindset, né? Quando a gente diz, né, de pensamento, de cultura organizacional. É exatamente pensar que a gente não tem que ter um funcionário que me obedece porque eu sou um chefe carrasco, né? Ou ele produz porque ele é exigido para tal, né? A gente tem que pensar exatamente isso que tu diz, Miriam, que é o bem-estar dele para que ele também esteja adepto ao que a empresa almeja dele, né? Aí ele não vai ver o trabalho como sacrificante, né? Na verdade, tu disseste, né, eu criei um programa de gestão da felicidade. Esse programa ele surge a partir da minha tese, né, de doutorado, em que eu questionava essas questões, eu questionava esses problemas, digamos, né, que eu observava nas empresas. E aí pensei, poxa, temos que criar algo para suprir isso, para que isso não aconteça. Como? Então eu pensei neste programa de gestão da felicidade. E o nome já diz, né? O que é um programa? Um programa é um conjunto de ações, certo? Então um conjunto de ações para gerir, né? Para gerenciar a felicidade de uma organização. Por isso um programa de gestão da felicidade, um conjunto de ações para gerenciar a felicidade interna. E aí de repente tu vai me perguntar, mas o que é felicidade então? Aliás, como alcançar a felicidade dentro de uma empresa, né? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar a felicidade. Eu gosto sempre de pensar na origem das palavras e na origem das coisas, né? Pra gente pensar também como que elas estão hoje a partir da origem delas, né? Os primeiros a falar sobre felicidade foram alguns filósofos gregos, né? E na Grécia havia duas expressões para designar felicidade. Felicidade como a gente entende hoje, tá? Eles não falavam em felicidade, veja bem, mas eles tinham duas expressões. Uma era eudaimonia. Eudaimonia. Isso, e a outra era hedonia. Hedonia, hoje a gente traduz por hedonismo. Quantos de nós já não ouvimos falar de hedonismo? A pessoa tem uma postura hedonista, ou seja, que busca prazeres, que busca satisfações rápidas. E hoje a gente vincula muito felicidade com isso, né? Com prazeres, com alcançar determinados objetivos de vida. Muitas pessoas, né? Tu pergunta, o que é felicidade para ti? Felicidade para mim é eu ter uma casa própria, não é? Muitas pessoas falam isso. Ou eu vou ser feliz, já prospectam, né? Não é? Não estou feliz, vou ser feliz quando eu alcançar determinada coisa. Mas veja bem, o hedonismo, essa hedonia, né, que os gregos diziam, ela é fugidia, ela é superficial. Então a gente tem que buscar uma felicidade eudemônica. A eudaimonia para os gregos era uma felicidade vinculada à excelência. Eu sou feliz quando eu sou excelente. Sim. Veja bem, não quando eu consigo alcançar determinados bens ou determinadas posições de vida, mas quando eu sou excelente. Excelente como ser, excelente como profissional, né? Então, quando a gente fala em felicidade organizacional, nós temos que pensar em tornar essas pessoas excelentes. Não excelente no que ela precisa executar dentro da empresa, mas excelente enquanto ser humano, né? Por isso que a gente... né, eu costumo perguntar, né, e até a gente está num diálogo, né, Miri, o que as empresas pensam quando elas dizem assim, eu invisto em felicidade interna? O que tu lembra? Tu te lembra de alguma coisa assim? Eu invisto em felicidade interna. Que ações que elas fazem, normalmente? A bonificação dos seus colaboradores, não é? Sim. Ou eu tenho o funcionário do mês... Não é? É tão óbvio, verdade? Isso. Ou eu faço uma festa de final de ano bacana, não é? Ou no dia da mulher eu dou uma rosa pra isso. Não é? Isso. Ou eu tenho, no dia da criança eu permito que os filhos venham para o ambiente de trabalho. Não é isso que normalmente as empresas fazem. Mas isso, Miriam, é um problema.
isso não leva à felicidade interna. E aí, de repente, é essa cara que as pessoas devem estar fazendo. Como assim? E os empresários, de repente, devem estar se questionando. Poxa, eu tô gastando uma grana, né, pra fazer tudo isso. Tudo isso e isso não deixa eles não deixa. Na verdade, deixa por um curtíssimo prazo. Um curtíssimo período. E esse resultado, ele tende ao zero durante o passar do tempo. Por que ele tem só efeito a curtíssimo prazo? Porque vamos pegar o exemplo da Rosa, certo? No Dia da Mulher. A empresa nunca fez nenhuma ação para as mulheres. E neste ano, neste 8 de março, nós vamos presentear as mulheres com uma rosa. Bah, a mulher vai se sentir super valorizada, né? Bah, que legal, a empresa pensou em mim e tal. No segundo ano, se eu não entregar a rosa, o que vai acontecer? O que está acontecendo com a empresa? Deve estar com algum problema financeiro, né? Se eu entrego a rosa, rosa de novo? Se eu entrego um buquê, bom, um buquê de rosa, melhorou, né? Uma caixinha de um bombom daqueles, que a gente não vai falar o nome, mas daqueles importados, legais. Que legal. Mas não vai ter o efeito, por mais que eu entregue um presente cada vez melhor, o efeito da primeira rosa não vai ser alcançado, que é o efeito surpresa, né? Uma empresa que nunca fez festa de final de ano, quando faz a primeira vez, que legal, efeito surpresa. Mas, com o passar do tempo, o elemento surpresa ele se perde, então eu estou gastando mais dinheiro, porque eu vou melhorando as ações, mas elas têm menor efeito. Então, quando a gente pensa em felicidade interna dentro de uma empresa, a gente não pode pensar nessas ações coletivistas, ou seja, que todos os trabalhadores, todos os colaboradores têm... eu não estou olhando para a Miriane, eu não estou olhando para o Guilherme, eu estou olhando para os colaboradores. Eu tenho que pensar em ações individualistas, que eu olhe para cada um. Eita, gente! Exatamente, a gente só consegue felicidade interna quando a gente fornece ferramentas para as pessoas se autoconhecerem. Mas, gente, se as pessoas, como é que um empresário vai conhecer tanta gente? Assim, cada um, por exemplo, as empresas grandes. Exatamente. Como é que vai fazer isso? Então, a gente tem que pensar em ações grupais, a gente tem que pensar em ações intersetoriais, por exemplo, numa empresa de grande porte, né? Para o que a gente quer? A gente quer que as pessoas busquem, porque a grande chave, Miriam, é o seguinte: a gente é feliz de fato. Felicidade nesse sentido que eu estava te falando, é o demônico, tá? Não no sentido de prazeres alcançados. Eu sou feliz de fato, né? Quando eu me conheço muito bem, quando eu me cuido muito bem, quando eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, quando eu identifico as minhas necessidades, os meus desejos, certo? Quando eu identifico o meu propósito dentro da empresa, o sentido que eu vejo de estar trabalhando nesta empresa e não em qualquer outra, porque eu poderia estar trabalhando em qualquer outra, mas por que estou nessa? Então, para isso, as empresas têm que buscar que as pessoas se autoconheçam, né? E também que as pessoas adquiram segurança psicológica, saúde emocional, que é muito além de saúde mental, saúde emocional. Certo? Então, na verdade, veja bem, felicidade é sinônimo de saúde emocional, segurança psicológica, autoconhecimento. Isso é felicidade. E isso é felicidade não só no trabalho, mas na vida. Porque o trabalho faz parte da vida. Então, a gente tem que ser feliz não só no trabalho, mas na vida. Para daí nós vamos ser felizes também no trabalho. Mas as empresas, elas têm que buscar esse tipo de ação, ações individualistas de autoconhecimento, de segurança psicológica, de saúde emocional. E é isso que o programa de gestão da felicidade que eu criei acaba por suprir essa necessidade. Uau, que legal, assim, alguém que realmente pensou em como levar a felicidade para dentro das empresas. Porque o empresário, ele já está tão preocupado com o resultado mesmo, né? Exato. É o resultado, é o boleto, é a compra, é a venda, enfim, os resultados que são ligados a resultados práticos, números, enfim. Claro. Mas eu quero melhorar os números, e a gente sempre ouve falar que às vezes o mesmo time que fatura tanto não é o mesmo.
Pode ser, se for trabalhado aquele mesmo time faturar mais. Exatamente. Não precisa trocar de time para ter um faturamento melhor. Não. Isso eu posso investir nesse time para que esse time tenha um faturamento maior. Exatamente. Por isso que hoje em dia... capacidade. Exato. Por isso que hoje em dia se diz assim, vamos desenvolver as pessoas que estão dentro da empresa, este time que está aí, né? Porque se eu vou demitir um funcionário e admitir outro, o que vai acontecer? Eu vou ter que treinar esse funcionário, não vou? Uhum. Eu vou ter que inserir ele, integrar ele nessa equipe, o que é muito mais trabalhoso para a empresa do que desenvolver as pessoas que já estão aí. E hoje em dia, né, as empresas não estão buscando pessoas com capacidades técnicas propriamente ditas. Claro que são importantes, né? Eu preciso abrir uma oportunidade para operador de máquina X. Claro que é interessante que eles já saibam operar a máquina X. Mas isso eu posso ensinar, não posso? A como operar a máquina? Agora, o que eu não ensino são o que a gente chama soft skills, né? Aquelas capacidades emocionais, capacidades comportamentais. Isso eu não ensino. Isso eu posso desenvolver nas pessoas, né? Disse, né, que a gente tem 32 forças de caráter. Todos nós, tá? 32 forças de caráter. Alguns desenvolvem mais algumas, outros mais outras. Aí a gente pode pensar em diversas: justiça, temperança, honestidade, responsabilidade, respeito com o outro. Diversas forças de caráter. Todos nós temos, mas a gente desenvolve mais umas e menos outras. Então, para essa oportunidade de operador de máquina X, por exemplo, que além de saber operar aquela máquina, o que eu espero dessa pessoa? Que força de caráter eu espero dela? Como eu tenho que desenvolver essa pessoa? Isso o programa de gestão da felicidade também está pensando. Porque se eu te falei em autoconhecimento, eu só me desenvolvo me conhecendo. Eita, voltamos pro... Tu percebes como é um ciclo? Uhum. Autoconhecimento, segurança psicológica, saúde emocional, felicidade, soft skills, né? Habilidades comportamentais, habilidades emocionais. E isso tudo é um ciclo que se autocomplementa. E na verdade são sinônimos, né? Por isso que as empresas, isso já passou da hora, né? O que acontece? No Brasil a gente ainda está patinando um pouco nisso, porque as empresas ainda estão pensando naquela coisa que nós estávamos conversando antes. O que a gente vai fazer no Dia da Mulher? O que a gente vai fazer no final do ano? Que bonificação seria legal dar para os funcionários quando eles atingem uma meta, não é? É. Mas eles precisam de subterfúgio dentro deles para atingir essa meta. Não é só o dinheiro que faz isso. Exatamente. Por isso que na Europa, né, as empresas já não investem mais nessas ações coletivistas. Elas só investem, quando elas querem efetivamente felicidade interna, só investem em abordagens individualistas. Isso elas entendem como perda de dinheiro, tu entende? Felicidade multiplica negócios. Muito. Muito. Outro dado importante. Saúde. Eu te falei em saúde emocional, não te falei? Uhum. Quando a gente pensa em saúde emocional, a gente tem que pensar em salário emocional. Salário emocional. Salário emocional é outro sinônimo de felicidade organizacional, de felicidade dentro da empresa. O que tu imagina que possa ser um salário emocional? O quanto me custa emocionalmente trabalhar naquela empresa. Tem empresas que até podem pagar muito bem, mas o custo emocional de estar lá é muito pesado. Ou o contrário também, né? Isso também. Eu vou pra lá, o custo emocional. Eu ouvi um empresário falar do custo emocional das parcerias também. Mas aquela parceria, ela tem um bom... Eu me sinto leve com ela. Uhum. Às vezes aquela parceria, ela não tem custo... Ela até é boa, mas o custo emocional é complicado. Sim. Ela acaba não valendo a pena. Não valendo a pena. Não é? Quando a gente pensa em salário emocional, a gente tem que pensar, né? E em Portugal, que é um país que já está muito atento para essas questões de felicidade organizacional há mais de 10 anos, né? No Brasil a gente está ainda patinando, né?
Portugal aplicou uma pesquisa depois de 10 anos de aplicação de um programa muito semelhante a esse que eu montei aqui para o Brasil. E o que foi perguntado para as pessoas nessas empresas onde o programa estava vigindo? O que te motiva a vir trabalhar todos os dias? Tá? Digamos que o nome da nossa empresa seja TV Cidade. Uhum. O que te motiva a vir trabalhar todos os dias na TV Cidade? E o que está implícito já nessa pergunta? O que te motiva a vir trabalhar na TV Cidade e não em outra TV? Uhum. Tá? Mas isso está implícito, tá? Mas aí o que as pessoas lá em Portugal responderam? E que normalmente aqui no Brasil as pessoas respondem o salário. Eu estou na TV Cidade por causa do salário. Não respondem normalmente? Porque aqui pagam mais. Aliás, isso é um grande problema, né? Hoje em dia as empresas estão dizendo que a rotatividade está muito alta de funcionários, porque daqui a pouco a TV Cidade paga R$50, por exemplo, a hora de trabalho, e a TV City, digamos, paga 52. E tem funcionário que por causa desses R$2 a hora trabalhada estão mudando de empresa, né? Então a rotatividade está muito alta porque os funcionários estão buscando só o salário. E isso é um problema. Sim. Não se a gente se manter só nessa briga só em relação ao salário, a gente fica muito refém. Exato. Então o que as empresas têm que buscar? Salário emocional das pessoas e não salário financeiro, certo? Daí é isso que lá em Portugal, o que as pessoas estão respondendo? Claro, algumas ainda respondem salário financeiro. Nessa pesquisa, o que te motiva a vir trabalhar todos os dias, cerca de 13% respondeu salário, 13%. Mas 13% é um valor muito, muito baixo, né? 87% responderam outras coisas. E veja bem, aí a gente está pensando em reconhecimento desse colaborador, em um ambiente interno agradável de se trabalhar, uma empresa que inova em seus processos, uma empresa que está aderente às práticas ESG, né? Ou seja, de responsabilidade social, governança e ambiental. Veja bem, muitos outros fatores que não o salário financeiro, não aquilo que a empresa todo final de mês ou todo dia 5 deposita na conta do funcionário. Isso é importante, óbvio. Eu não estou dizendo que o salário não é importante, né? Até porque todos temos que pagar nossas contas e tudo mais, não é? Mas isso não basta, né? Para eu manter os funcionários que eu almejo e na verdade desenvolver eles porque eu quero para minha empresa, eu preciso fornecer salários emocionais para essas pessoas, né? Por isso que a gente tem que buscar felicidade interna, porque a felicidade interna é o grande salário emocional de uma pessoa. Então, o que a gente tem que buscar, né? O que o empresário tem que buscar? Que o funcionário diga, eu quero trabalhar na TV Cidade, porque aqui eu sou feliz. Claro, ele não vai dizer eu sou feliz, ele vai dizer de outras formas. Porque aqui eu me dou bem com os colegas, porque aqui o ambiente é leve, porque aqui eu me sinto seguro, eu não tenho assédio, né? Porque aqui a empresa investe em inovação, porque aqui a gente tem relações autênticas. Veja bem, porque aqui eu consigo alcançar coisa, eu consigo me desenvolver como ser humano. Tá entendendo? A gente tem que buscar que as pessoas venham trabalhar nas nossas empresas por salários emocionais e não por salário financeiro. É claro que o financeiro também é importante, mas não é suficiente. Uau! Gente, dá vontade de ficar ouvindo ele por horas e horas, né? E eu quero muito te agradecer por você ter vindo aqui, multiplicar com a gente. Eu que agradeço. Trazer esse outro capital das empresas que é o bem-estar. Isso. Que é o funcionário feliz, que é essa gestão da felicidade que não deixa de ser o capital humano tá cada vez mais necessário, mesmo que a IA, mesmo que esteja aí em várias frentes, mas ainda... Cada vez mais. Né? Isso. Então, muito obrigado, o bem-estar, né, de quem tá com a gente. Muito obrigado por você ter estado com a gente aqui. Qual que é o teu Instagram?
Gui.Reolon. Gui.Reolon. Lá tem muito material dele trazendo assim essa questão da gestão da felicidade. E vejo você que nos acompanha aí no nosso próximo café. Essa vez foi nós estivemos aqui com o nosso delicioso risoto aqui, com multiplicação de negócios.